Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam ótimos. Bora lá para mais um resumo semanal do que nós fizemos na nossa aula de física, não é isso? Claro que não dá para colocar aqui tudo que nós fizemos, vocês me entendem. Por isso é importantíssimo que vocês não deixem de assistir às aulas, não é isso? Porque lá a gente tira dúvidas, a aula é mais animada, não é isso? É mais legal, enfim. Bora lá, pessoal. Relembrando um pouco o que nós fizemos nas outras aulas, nós começamos a estudar leis de Newton, nós falamos sobre força, não é isso? E falamos sobre a primeira lei de Newton, ok? Eu falei com vocês que muitas vezes a gente decora o enunciado das leis de Newton, mas a gente não consegue entender o que realmente essa lei quer nos dizer. Então, bora lá, para o enunciado. Na ausência de forças, ou se a força resultante delas for zero, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo que está em movimento, ou seja, tende a seguir em linha reta com velocidade constante por inércia, ok? E aí começam a surgir as dúvidas quando a gente vai aplicar a primeira lei de Newton. Primeira coisa, pessoal, repouso. Repouso significa velocidade nula, não existe velocidade. Se não existe velocidade, e se o corpo está em repouso, a resultante de força sobre esse corpo é igual a zero. Ok. Depois ele fala o seguinte: um corpo em movimento tende a permanecer em linha reta com velocidade constante. Pessoal, o que é linha reta com velocidade constante? MRU, que é o que a gente viu lá atrás, não é isso? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e aceleração nula. Então, quer dizer que esse corpo ele possui velocidade, mas não possui aceleração, não é isso? E a resultante de forças desse corpo também é igual a zero. E aqui costuma muito pegar a gente, porque a gente tem a tendência, muitas vezes, de pensar que toda vez que a resultante de forças de algum corpo é igual a zero, que esse corpo está em repouso. E isso não é verdade. O corpo ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, possuir velocidade, a velocidade dele é constante, ele não possui aceleração, e a resultante de forças sobre esse corpo também é igual a zero. E depois vem a outra palavrinha que nos causa dúvida também, que é a inércia. E aí muitas vezes a gente acha que inércia é uma força, que inércia ela tem a ver com a força que uma força que o bloquinho ou que um corpo exerce, não é, pessoal. Inércia não é uma força, fisicamente falando. Inércia, ela é, como que eu posso falar, a oposição desse corpo em mudar o seu estado inicial. Ou seja, ela é a oposição desse corpo, se ele estiver em repouso, dele entrar em movimento. E ela é a oposição desse corpo, se esse corpo está em movimento, dele entrar em repouso. E isso, pessoal, essa relação, ela está intimamente relacionada com a quantidade de massa de um corpo. Ou seja, a inércia, ela é relacionada com a quantidade de massa de um corpo. E faz todo sentido, porque olha só, um corpo, vamos imaginar dois corpos aí, um com uma quantidade de massa ou de matéria, não é isso? Porque a gente sabe que massa tem a ver com a quantidade de matéria de um corpo, um com uma massa pequena e um com uma massa grandona. E os dois estão em repouso, ok? Em quais desses dois corpos que eu vou ter que exercer uma força maior para que esses corpos que inicialmente estão em repouso possam entrar em movimento? É exatamente no corpo que tem a maior massa. Não é isso? Esse corpo que tem a maior massa, ele tem a maior inércia, ele tem a maior resistência de sair do repouso e entrar em movimento. Ok, pessoal? Então, inércia, ela é a resistência de um corpo em mudar o seu estado inicial, seja ele de repouso ou ele em movimento. Ok? Depois nós falamos sobre a terceira lei de Newton e nós discutimos bastante sobre isso, não é isso? E aí a terceira lei de Newton nos fala o seguinte, que toda ação ela corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas com sentidos opostos, igual a menininha aí está empurrando
a parede, ok? A menina exerceu uma força sobre a parede exerceu uma força sobre a menina na mesma intensidade, ok? Essas forças têm módulos iguais, elas têm mesma direção, percebam que todas duas aí estão na horizontal, só que elas têm sentidos opostos, ok? Bom, e a gente discutiu também que eles podem ter efeitos diferentes, ok? No corpo da menina aí, a menina saiu em movimento, não é isso? Por quê? Por conta do atrito entre a roda do skate que a menina tá em cima e o chão, a superfície que é menor. E por que a parede não se moveu, já que as forças eram iguais? Porque a parede, ela tá fixa, ela tá chumbada aí na superfície, não é isso? Então, uma mesma força, ela pode ter reações diferentes, ok? E isso vai depender por exemplo, da matéria que o corpo é feito. Nós falamos sobre um cara que dá um soco numa latinha, não é isso? De alumínio. A latinha vai amassar, a mão do cara não. Não é isso? Apesar das forças serem iguais. O cara exerceu uma força sobre a latinha exerceu uma força sobre o cara, só que os efeitos nos corpos, eles podem ser diferentes, ok? O que a gente tem que entender também, que tem que ficar fixo na nossa cabeça. Não existe relação de causa e efeito entre ação e reação, ou toda força que está inclusa aí na terceira lei de Newton, que é forças que formam um par de ação e reação, elas não têm efeito de causa de causa e efeito, elas não têm relação de causa e efeito. Como assim, pessoal? Porque não é primeiro eu empurro a parede e depois a parede me empurra. Isso não existe. Quando eu empurro a parede, simultaneamente a parede empurra a minha mão ou o meu corpo, ok? Então aí elas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Então tá, elas acontecem ao mesmo tempo, o que tem que estar gravado, está grifado aí de vermelho. Elas agem em corpos diferentes. A menina empurra a parede e a parede empurra o corpo da menina. Então, forças de ação e reação, forças que criam esse par de ação e reação, pessoal, elas agem em corpos diferentes, ok? E depois nós falamos sobre normal. Normal, a gente falou que é sinônimo de perpendicular, não é isso? Primeira coisa, nós falamos que a normal ela é uma força do tipo de contato, não é isso? Para que exista a força normal, precisa de ter contato entre dois corpos ou superfícies, que seja aí, não é isso? Ela é sempre perpendicular à superfície, ok? Uma coisa que a gente confunde demais e que eu expliquei para vocês bastante, porque isso tem que estar na cabecinha de vocês. Força normal e peso não formam um par de ação e reação. Por quê? Primeira coisa, olha lá, olha aqui no nosso desenho, aqui no alto. Normal e peso, eles estão agindo sobre o mesmo corpo, pessoal, sobre o bloquinho, ok? A normal está agindo sobre o bloquinho e o peso também é uma força que está agindo sobre o bloquinho. E a gente acabou de ver, olha só, eu acabei de passar no outro slide que forças que formam pares de ação e reação, elas não podem agir sobre o mesmo corpo. Então, por aí nós já descartamos. Outra coisa, a força-peso, ela é uma força do tipo de campo gravitacional, não é isso? Ela depende do campo gravitacional que aquele corpo está. Nesse caso aí, o bloquinho está na superfície da Terra. Então, a gravidade que está atuando nesse bloquinho é a aceleração da gravidade da Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Então, aí, pessoal, a Terra atrai o corpo, não é isso? Ou seja, através da força peso e a força P e o corpo atrai a Terra. Com efeitos diferentes, nós vimos isso, que podem ter efeitos diferentes, não é isso? Ok, mas com a mesma intensidade e de mesma direção em sentidos opostos. Percebam aí, a força-peso, uma age sobre o bloquinho e a outra está lá no centro da Terra. Acontece que a força normal, ela pode ter o mesmo módulo, a mesma intensidade da força-peso, mas ela não é a força-peso. Percebam, a força-peso aqui, ela
cria uma compressão, não é isso? Ela cria uma força de compressão do bloquinho em cima da mesa, não é isso? Então é como se o bloquinho estivesse empurrando, está comprimindo ali a mesa, ok? E isso é a nossa força de compressão. Nesse caso aqui, como o peso ele pode ter o mesmo valor da força de compressão, mas a força de compressão é a força com que o bloquinho empurra a mesa. Em resposta a isso, a mesa empurra o bloquinho. Não é isso? Com a mesma intensidade, na mesma direção, só que em sentidos opostos. Até porque, senão, se o bloquinho só empurrasse a mesa, ele ia afundar, não é isso? Para dentro da mesa. Se o peso e ele é um par de ação e reação com uma outra força que está lá no centro da Terra, se só existisse a normal, esse bloquinho também ia sair para o infinito e além, não é isso? Então, por isso que normal aí e a força de compressão, elas são pares de ação e reação. A normal é a força com que a mesa empurra o bloquinho e a força de compressão é a força com que o bloquinho empurra a mesa, ok? Agindo em corpos diferentes, um no bloquinho e um na mesa, ok? E aí, pessoal, foi o que a gente conversou. Pode ser que a normal tenha o mesmo valor do peso. Pode ser, porque peso é uma força, normal é uma força. Olha só, o livro está aí em cima da mesa, ele exerce uma força de compressão sobre a mesa, não é isso? Com a mesma intensidade que a força-peso, ok? E aí, em resposta, nós temos a normal, que tem o mesmo valor da força de compressão. E, nesse caso, a força de compressão tem o mesmo valor da força-peso. Mas percebam aqui no segundo caso que, nesse daqui, nós temos uma força que é exterior ao sisteminha aí, livro e mesa. É um carinha que chegou e exerceu uma força extra sobre o livro. Percebam que o peso do livro, ele não mudou. O peso continua 1 kgf. A força que o livro vai comprimir, ok? A mesa, essa sim mudou, porque ela se juntou com o peso e a força que o cara está exercendo. Então, a força de compressão aumentou. E em resposta à força de compressão, aí a normal aumentou, não é isso? Simultaneamente, ok? E nós vimos também os casos onde a normal é menor do que o peso. Por quê, pessoal? Aqui nesse plano inclinado, o que a gente tem que entender é o seguinte: o peso ele sempre vai estar voltado para o centro da Terra. Não é isso? A normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, percebam que peso e normal, aqui nesse caso, eles não possuem a mesma direção. Só que, justamente por conta desse plano inclinado, essa força-peso ela é decomposta em Px e em Py. O que isso significa, pessoal? Que ela foi dividida em Px e em Py. Então, quer dizer que se eu juntar Px com Py, eu vou ter a força-peso, ok? Então, obrigatoriamente Px e Py tem que ser menor do que a força-peso, não é isso? A força-peso, então, ela tem uma componente que chama Px e que está na mesma direção do movimento, não é isso? E nesse caso aqui, olha, esse livro não tem nem como eu falar que ele está em repouso ou que ele está em MRU, não é isso? Por quê? Porque as forças resultantes aqui, elas são zero, porque Px é igual à força de atrito, não é isso? Vamos supor que esse bloquinho aqui, esse livro, ele esteja em repouso. Px é igual à força de atrito, não é isso? Ok. Então, o Px é a componente da força que está na mesma direção do movimento. Só que eu tenho uma outra componente da força, que é Py. E essa Py, ela está perpendicular à superfície, ou seja, ela está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E é somente essa força Py aqui que vai comprimir vai fazer com que o livro comprima a superfície. Então, Py aqui é igual à força de compressão. Mas olha só, pessoal. Então, percebam, Py é menor do que P, do que o peso, não é isso? O Py e a força de compressão são iguais. A normal é igual à força de compressão. Então, se a normal é igual à força de compressão, a força de compressão é igual a Py e Py é menor do que o peso, logicamente, a normal vai ser menor do que o peso,
Deu para entender? É a mesma coisa que acontece aqui com essa rampinha e o carrinho de mão aí. Só que eu já expliquei isso na última aula, não vou falar sobre isso. Revejam o vídeo, ok? Nós falamos sobre a força de atrito. A força de atrito é a força que surge, é uma força de contato também, e ela surge através da rugosidade das superfícies, não é isso? Nós vimos, pessoal, que por mais lisa que uma superfície tenha, se a gente seja, né, se a gente usar um microscópio, a gente vai ver pequenas rugosidades nessa superfície. Nós vimos que a força de atrito nem sempre ela é oposta ao movimento, não é isso? Que é o caso aí de quando a gente vai andar. O pé exerce uma força sobre o chão e o chão, em resposta, exerce uma força sobre o pé, não é isso? Igual à força de atrito. O que é força de atrito estática, pessoal? É a força de atrito que antecede o movimento, e ela é sempre maior do que a força de atrito depois que o movimento já se iniciou, ok? Segunda lei de Newton. E aí nós falamos sobre segunda lei de Newton e vimos que tudo se encaixa. Por quê? Segunda lei de Newton nos fala o seguinte, que a aceleração ela tem a ver com a resultante de forças, não é isso? Ou seja, se a resultante de forças de um corpo que agem sobre um corpo for diferente de zero, esse corpo ele vai adquirir uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido dessa força resultante, ok? Percebam que força, então, é igual a massa vezes aceleração. Ok? Então, e percebam que se eu apenas modificar essa fórmula aqui, não é isso? Passar o m para o outro lado, para o meu outro termo dessa equação, a aceleração vai ficar igual a força sobre massa. Então, pessoal, a aceleração ela é diretamente proporcional à força que está sendo exercida sobre esse corpo. E ela é inversamente proporcional à massa. Poxa vida, faz todo sentido com a inércia. Não é isso? Quanto maior a massa, maior a inércia. Então, para que esse corpo adquira uma maior aceleração, eu vou ter que exercer uma força maior sobre ele. Não é isso? Então, massa e aceleração e força, nesse caso aí, elas são diretamente proporcionais e aceleração e massa são inversamente proporcionais. E eu falei também do caso onde a força e a aceleração elas possuem o mesmo sentido, não é isso? Por exemplo, quando eu aplico uma força no mesmo sentido do movimento, esse corpo ele vai adquirir uma aceleração positiva, não é isso? Ou seja, uma aceleração no sentido do movimento. Agora, no segundo caso aí, onde esse menininho exerceu que foi onde o Davi falou que faz toda vez lá, compra com a mãe dele, não é? E faz isso aí, essa bagunça aí lá no supermercado. Quando ele exerce uma força que é contrária ao movimento, ok? E essa resultante de forças, ela vai ser contrária ao movimento, na mesma direção, mas em sentidos contrários, a aceleração nesse caso aí vai ser negativa, não é isso? E a velocidade vai diminuir. E lembram do que nós estudamos lá no início, que a aceleração é variação de velocidade, pessoal? Tanto positiva quanto negativa, não é isso? Se ela está no mesmo sentido da velocidade do movimento, é positiva. Se ela está no sentido contrário do movimento, é negativa, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham relembrado aí toda a matéria. Espero vocês nas próximas aulas. Quero muito que vocês façam todos os exercícios, ok? E a gente se encontra para corrigir os próximos exercícios. Beijinhos!